Pois bem, prosseguindo o nosso conteúdo do 8º ano, nós temos algumas atividades que fazem parte do componente do nosso livro, da nossa coleção, que é os nossos exercícios, né? Que são os nossos exercícios. O segundo quesito da página 132 diz assim: o que foi a Revolução do Porto? Lá vai a resposta então. Foi um movimento revolucionário ocorrido em 1820 que pôs fim ao período em que a família real portuguesa estava no Brasil e que defendeu a substituição da monarquia absoluta por um modelo mais liberal do governo, mais precisamente, eles desejavam uma república constitucionalista, uma república que obedecesse a uma Constituição. Tá bom? Essa é a resposta da Revolução do Porto. Tem uma outra questão na página 133 que diz assim: eu vou deixar toda essa página para vocês fazerem. Eu vou fazer somente a questão de número 6. Questão número 6, página 133. Diz assim: quais foram os principais motivos da Revolução de 1817? Quais foram? Lá vai a resposta aí. As constantes divergências políticas e econômicas entre portugueses e brasileiros, vírgula, ponto e vírgula, a forte recessão que o Brasil passava, ponto e vírgula, aumento do preço do algodão e do açúcar, ponto e vírgula, a grave seca que o Nordeste atravessava, ponto e vírgula, o controle do comércio, tanto de exportação quanto de importação, nas mãos dos portugueses, vírgula, o que endividava os comerciantes brasileiros que se tornaram dependentes de Portugal. Pronto. Concluímos aqui um item importante do nosso conteúdo, que é o período joanino, o período de Dom João aqui no Brasil. Agora, nós vamos saber o que aconteceu com o Brasil pós período joanino. Vamos lá então. Antes de viajar de volta para Portugal, Dom João teve uma conversa séria com seu filho Dom Pedro I, que não é o filho mais velho, tá bom? Depois, em outro momento, eu vou eu vou explicar essa questão sucessória em Portugal. Pedro I, Dom Pedro, só Dom Pedro agora, era um jovem, o filho homem mais velho de Dom João, e Dom João teve uma conversa com ele: filho, eu vou ter que viajar
vou ter que retornar para Portugal, as cortes portuguesas estão exigindo meu retorno. Tu sabes que a situação lá está deveras agitada, ainda por causa do período napoleônico. O período napoleônico foi devastador para o nosso país. Nosso país ficou sendo governado por 3 situações, né? Tinha eu governando daqui, uma junta governativa lá, os ingleses, e ainda os franceses governando Portugal. Então nosso país, desculpe, estava com sérias dificuldades econômicas, sérias dificuldades políticas, de instabilidade política. É preciso que eu vá, Pedro, que eu retorne. Mas é melhor, Pedro, que tu assumas o trono brasileiro do que apareça algum aventureiro. Entendeste, Pedro? Assume o governo, Pedro. E Pedro assumiu o governo. Dom João retornou para Portugal, mas Dom João aprontou uma com seu filho. Ele retornou, e do retorno, Pedro logo depois foi ver como é que estavam os cofres, as finanças do governo. E Pedro se deparou ali, ficou assustado, porque não viu quase nada no cofre. Significa dizer que Dom João raspou os cofres e foi embora. Deixou o filho em dificuldade financeira. E o filho botou a mão na cabeça: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas Pedro sabia que a situação do seu governo iria passar por uma série de pressões. E os brasileiros pressionavam para que Pedro decretasse a independência. E por outro lado, os portugueses não queriam que o Brasil ficasse independente. Queriam que Pedro retornasse para Portugal, assim como seu pai fez, para Pedro terminar seus estudos. Pedro, que não era muito afeito a estudo naquele momento ali, depois ele até reconhece perto do final da vida que deveria realmente ter estudado, não é? Então, nessa conjuntura em que Dom João volta para Portugal e Dom Pedro assume, a nossa independência estava próxima. Pedro, nesse momento, já está casado com Dona Leopoldina e vai decretar a nossa independência em 7 de setembro de 1822. Na página 134, nós temos aqui, bem rápido aí, um subtítulo: A Independência do Brasil. A bem-sucedida Revolução do Porto em Portugal, que determinou o retorno da família real e o fim da monarquia absoluta, despertou uma grande esperança nos brasileiros de que a situação pudesse mudar. Comerciantes e aristocratas não aguentavam os pesados impostos e as constantes disputas econômicas travadas contra os produtos ingleses. Os brasileiros começaram a ver a possibilidade de se buscar emancipação do Brasil diante de Portugal. Esse termo emancipação significa independência do Brasil em relação ao jugo português. Tá bom? Muito bem. Na próxima aula nós iremos continuar e vamos nos aprofundar no governo de Dom Pedro I, também chamado de primeiro reinado. Aguardo. Um forte abraço, se cuidem, muito obrigado, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.